Bom, voltei, cá estamos nós novamente para dar seguimento. Então vamos lá, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui do artigo 29A, quer dizer, a gente já teve uma emenda aqui na Constituição, um remendo, né? O remendo é o 25 de 2000, tá? Que incluiu o texto do artigo 29A na Constituição, tá? E esse remendo na Constituição fala o seguinte: o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos. Então vamos lá. Primeira coisa, quem é o Legislativo Municipal? Câmara de Vereadores, vai. Vamos resumir nisso daí. Então vamos lá. O que está dizendo aqui, ó? A Câmara de Vereadores o total da a Câmara de Vereadores, né? O total, vou pôr aqui apertadinho que eu esqueci dessa parte. O total de gastos total de gastos da Câmara de Vereadores. Eu não sei se está aparecendo para vocês, acredito que sim. Mas se você não estiver conseguindo ver, você vê a lei aí, tá? O total de gastos da Câmara de Vereadores, incluídos, somados, os salários, né, os subsídios dos vereadores e excluídos, então não conta com o salário dos vereadores, mas desconta o que a Câmara gasta com inativos. Por exemplo, as pessoas aposentadas da Câmara de Vereadores. Esse total de gastos, incluído o salário dos vereadores e excluídos o que ganham os inativos, não pode ultrapassar os seguintes percentuais, que a gente vai ter aqui nas alíneas. Relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 5º da Constituição e que a gente até falou um pouco na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Efetivamente realizado no exercício anterior. Então, o total de gastos da Câmara de Vereadores não vai poder ultrapassar o percentual que a gente vai falar, né? Incluindo os gastos com o subsídio dos vereadores e excluídos o que ela gasta com os inativos. Porque os inativos ela vai ter que pagar mesmo. O cara estava lá, trabalhou, se aposentou na Câmara de Vereadores, ele tem que receber. Né? Não dá para respeitar o percentual. Né? Aposentou, tem que receber. E aí a questão é o seguinte. Na linha primeira fala 7%, né? Para municípios com até 100 mil habitantes, 6% de 100 a 300 mil, 5% de 300 a 500 mil, 4,5% de 500 mil a 3 milhões, 4% de 3 milhões a 8 milhões e 3,5% com municípios acima de 8 milhões de habitantes. E esse percentual, né, ele é calculado em cima do quê? Da receita tributária que o município obteve e da transferência prevista, né? Aquela transferência compulsória que a gente viu na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você não assistiu, peço que assista, né? Que aí você vai entender o que eu estou falando, né? Em relação a essas transferências compulsórias de recursos. Então, o total de despesa da Câmara de Vereadores com o salário dos vereadores, descontando o que ganham os inativos, com base, não vai poder ultrapassar o percentual listado nas alíneas,
tendo como base o quê? O que o município arrecadou com impostos e transferências. No caso, seriam as transferências compulsórias, porque as transferências facultativas não podem ser realmente utilizadas para custeio de subsídios de funcionários, né, do município, como a gente também viu na LRF. Bom, parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o que ganham os vereadores. Então, falou-se aqui que a Câmara não pode gastar mais que tantos percentuais pequenos, né, com base no que ela arrecadou em impostos e transferências compulsórias com os salários de vereadores, né, e gastos dela, né, e tira os inativos dessa conta porque eles têm direito, né, adquirido ali pela aposentadoria. Pá. No parágrafo 1º desse 29A, está falando o seguinte, que do dinheiro que já está dentro da Câmara, esquecendo essa conta aqui que tem como base a arrecadação do município, já é uma outra regra, tá? Vamos supor que o dinheiro já entrou na conta da Câmara. Então, se o dinheiro já está lá dentro, aí aqueles percentuais de 7%, com base na arrecadação de impostos e de transferências, já foi respeitado. E aí do dinheiro, do total de dinheiro, né, do 100% de dinheiro que entrou só na Câmara, né, só do dinheiro que entrou na Câmara, a Câmara só vai poder destinar no máximo 70% desse dinheiro. Que para mim já é um roubo, né? Porque se a Câmara está recebendo 100% e você destina 70% só para pagamento de subsídios, né? Da folha de pagamento, né? Incluindo dos vereadores e tal, os vereadores eles vão ter lá o assessor, o subassessor, o assessor do assessor do assessor, um monte de cargo em comissão, quer dizer, para esse pessoal, dinheiro na Câmara de Vereadores nunca vai faltar. Mas paciência. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito. Então, saímos aqui da seara da Câmara de Vereadores. Que, na verdade, é o que pega mais pro concurso que eu estou prestando. Mas pode ser que caia essa outra baboseira aqui também. Vamos lá. Ainda estou falando do 29, viu, gente? Do 29A. Crime de responsabilidade do prefeito. 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Se o prefeito mandar mais dinheiro para o Legislativo Municipal que o artigo 29A determine pelas suas regras, ele comete crime de responsabilidade. Haja vista que, né, dá um grande ensejo a se entender que ele esteja tentando comprar o Legislativo Municipal para que tenha aprovada as pautas de seu interesse, né? Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Quer dizer, se ele atrasar o envio do dinheiro, também fica ruim para ele, fica chato. E inciso 3. Enviá-lo a menor em relação à lei orgânica. Quer dizer, se ele mandar menos dinheiro do que a lei orgânica do município já estipulou. Então, nesses 3 casos, o prefeito vai acabar tomando na tarraqueta. E, para concluir o artigo 29A, parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo, que gastar mais que 70% do que entrou na Câmara.
Se o presidente da Câmara Municipal fizer gastos maiores que 70%, que já é um assalto ao bolso do contribuinte, ele vai sofrer crime de responsabilidade. Bom, vamos ver se tem tempo aí. Ah, tem tempo. Então vamos lá. Ó. Artigo 30. Compete aos municípios. Então, saímos daquela seara lá de quantos vereadores vai ter, de acordo com os habitantes, papapá, não sei o quê. Toda aquela história lá que a gente falou. Como é votada a lei orgânica do município, enfim. E agora, a gente falou também em relação ao legislativo, quanto que vai gastar com o legislativo, tal. E agora, a gente vai falar sobre realmente a competência do município, né? Competência dos municípios. O que compete aos municípios? Tem acento nisso? Bom, não sei se tem, então vou deixar sem, tá? Desculpa pela burrice. Vamos lá. Inciso 1. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. É óbvio. A Câmara de Vereadores ela não vai poder legislar sobre assuntos de interesse nacional. Ela sempre vai legislar sobre interesse local. Ultimamente, a gente tem uma grande discussão na Câmara de Vereadores do município de São Paulo, no que diz respeito à propaganda nas bancas de jornais. Se vai ser autorizado ou não, e se está infringindo a lei Cidade Limpa. Né? Essa discussão é sobre o interesse local. Né? Os vereadores daqui da cidade de São Paulo eles não vão estar discutindo isso em relação a outro município. Ele só pode discutir isso no que diz respeito à capital, né? São Paulo capital. Então é por isso que eles estão legislando sobre isso, discutindo sobre isso. Meio inútil, mas estão. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, compete também ao município suplementar as leis federais e estaduais, no que couber. Então, ela também não vai poder passar por cima do que já foi estipulado na lei federal ou estadual. Mas se ela puder trazer, né, a legislação estadual e federal na especificidade do município, daquele interesse local, né, explicando melhor, legislando mais especificamente em cima disso aqui para o interesse local, também é de competência do município. 3. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, que a Constituição atribui competência dos tributos aos municípios, né? Ele tem alguns tributos dele, e ele não é um direito do município criar esses impostos. Ele deve criar esses impostos, ele tem o dever de criar os impostos. E aplicar suas rendas sem prejuízo das contas públicas. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, os municípios também têm a possibilidade de se subdividir para poder se organizar melhor. Temos municípios no interior que têm os distritos, que são longe do centro da cidade, daquele município, e aí o prefeito ele cria um distrito para ele ter uma certa autonomia, né, para ele poder se administrar melhor. Aqui na cidade de São Paulo a gente tem as subprefeituras, né, tem os seus distritos também, muito embora eles não estejam tão
longínquos uns dos outros. Inciso 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, os municípios têm a competência também de instituir o seu sistema de concessão de serviços públicos a empresas privadas, né? E como a de transporte público tem caráter essencial, também ele deve fazer essa concessão por meio das viações, das cooperativas, enfim. Inciso 6. Manter com cooperação técnica e financeira da União programas de educação infantil e ensino fundamental. Por isso que nos municípios você vê muitas CEIs e EMEFs, porque na Constituição está atribuída esse tipo de educação aos municípios. Claro que a União e os estados vão cooperar com eles, mas a responsabilidade principal para a educação infantil e o ensino fundamental é dos municípios. Inciso 7. Prestar com cooperação técnica e financeira da União serviços de atendimento à saúde à população. Também é competência dos municípios prestar serviços de atendimento à saúde. Seria no que diz respeito às UBSs, às UPAs, serviço de atendimento médico de urgência, enfim. E a União e os estados vão estar auxiliando os municípios na implantação na medida do possível. 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e ocupação do solo, né, por meio das leis de zoneamento, que há alguns meses foi alvo de discussão também na Prefeitura de São Paulo. E 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, que é o seu patrimônio histórico. Vamos ver se ainda dá tempo de falar do 31. Dá. A gente mata o 31 e depois a gente vai falar da administração pública, que também é tema solicitado aqui, artigo 37 a 41, para esse concurso da Câmara Municipal. Tá? Então vamos lá. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, o município, a fiscalização do município em relação aos gastos públicos e tal, quem é que vai fazer? O Legislativo Municipal, os vereadores. E caso seja encontrada alguma irregularidade, será julgado por meio das comissões parlamentares de inquérito, né, a nível municipal. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido pelos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. A Constituição, num dado momento, ela falou que estava proibido a criação de tribunais de contas nos municípios. Mas, antes da promulgação em 88, havia municípios que já tinham tribunais de contas, como é o caso do município de São Paulo. Então, esses tribunais de contas não foram acabados, né? Os que já tinham, continuaram. Os que queriam ter, vão ficar querendo. Mais ou menos foi isso. E aí, nesse caso, a Câmara Municipal de Vereadores, ela vai responder, vai ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Certo? E, no caso dos tribunais de contas dos municípios, nos municípios que houver tribunais de contas. Certo? Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deverá prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, o prefeito ele vai apresentar
anualmente a sua prestação de contas, né? Como a gente viu na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você não viu meus vídeos, vai lá e veja. Ele deve fazer isso. E esse parecer prévio só será aprovado por decisão de 2/3 dos vereadores. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Como se fosse muito fácil fazer isso, mas tudo bem. E parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, como eu já disse para vocês. Quem tinha Tribunal de Contas, ficou. Quem não tinha, dançou. Bom, isso posto, a gente encerra aqui no artigo 31. Próximo vídeo eu vou entrar no tema da administração pública. E aí o dos municípios aqui sobe no telhado. Então, até o próximo vídeo e valeu!